Ô, Caio, sobre a ação de Deus. Por exemplo, Deus pediu pra você orar pelos enfermos, né? Por que não existe um padrão, assim, no sentido assim? Às vezes você vai orar, vai ter gente que vai ser curado, tem gente que não vai ser. Aí a pessoa não consegue entender se teve a ver com quem orou, com o jeito que ela orou. Por que é uma coisa tão difícil de entender a ação de Por Deus? causa da religião e dos seus sacerdotes e pastores, que ficam dizendo, se você tiver fé, você será curado. Se você não tiver fé, você não será curado porque você não teve fé. Ele, que é quem vai orar, nunca erra. Quem erra é você. É uma questão de controle e de poder. Por que Jesus me manda orar pelos doentes? Porque faz bem a mim. Mas Desenvolve amor. Mas ele pode ser curado. Pode, claro. Eu passei a minha vida orando com doentes que foram curados. E às vezes não. E orei por doentes que nunca foram curados. E como agora... você me explica essa falta de padrão? Porque existem absolutas liberdades divinas para determinar a sequência da natureza das coisas na vida de cada pessoa. Deus não está obrigado a fazer nada só porque em eu orando alguns ficam curados e em eu não orando alguns podem não ficar curados. Agora, quando eu oro, eu sempre sou curado, porque eu venço o meu egoísmo, a minha incredulidade, o meu cansaço, a minha indisposição. O ato de orar está cada dia mais demonstrado, não só na Escritura, mas hoje em dia até pela ciência, que a imposição das mãos tem um poder curador extraordinário quando o operador da oração é um indivíduo que se aproxima disso com serenidade, fé, amor, carinho, boa vontade. Agora, tem que ter um receptor com as mesmas condições de receptividade. Nem sempre acontece. E mesmo quando acontece, existem algumas pessoas para quem o melhor para eles é partir. Entendi. Porque o pessoal continua a achar que a morte é a última instância, e a morte já foi relativizada há muito tempo, a morte não mata mais ninguém, a morte é só um portal dimensional. Então, aquele por quem eu orei, que não ficou curado e morreu, entrou numa coisa superior à cura que ele poderia ter tido. Se eu tivesse orado com ele, ele tivesse ficado curado, mas crente não crê na vida eterna, na glória de Deus, na outra perspectiva, na outra dimensão. Tudo tem que acontecer aqui agora, especialmente nessa época de teologia do domínio, teologia da prosperidade, onde vida eterna virou uma banalidade. Ninguém quer vida eterna. Todo mundo quer viver aqui. Todo mundo quer grana, casa, carro, poder, fama, likes, dinheiro, aparecimento. Seguidores. Tudo isso. O evangelho, na sua transcendência, está morto. E na sua prática cotidiana está morto também, porque esqueceram Jesus e ficaram só os coaches e os pastores que ficam se gloriando de Rolexes. Recebi um Rolex da graça de Deus. Olha o carro que Jesus me deu. Aí o cara chega lá com um Porsche. Jesus me deu. Rapaz, dá vontade. No tempo que eu treinava e lutava de jiu-jitsu e era casca grossa, graças a Deus eu não encontrei esses caras naquele tempo. Nem eles existiam. Porque naquele tempo, sem Jesus no meu coração, eu daria uma surra em cada um deles. Aleijaria, quebraria todinho. Porque são uns seres abjetos, nojentos, covardes e manipuladores. São verdadeiros diabos pastorais. Sim. E quem é que faz os milagres na igreja, nessas igrejas desses caras? Deus faz os milagres... Demônio opera muito na igreja desses caras. Em primeiro lugar. Segundo lugar, a mente. A mente tem um poder de sugestão extraordinário. Você vê que a maioria das curas nas igrejas dessas pessoas são curas brandas.
Você não vê um cara chegar lá e o braço que não existia Operação de Maravilha, sim. surgir, um milagre Não. extraordinário, não tem. Você já viu algum milagre assim, Caio? Já. Já? Eu já vi. Agora, você não vê. Você vê o cara ali, alguém dizendo, olha como a perninha dela cresceu meio centímetro. Cara, com sugestão, qualquer coisa cresce meio centímetro. Os demônios desses grupos aí, é tudo demônio que eu tiro no tapa na bunda. Levanta! Você não está endemoninhado, coisa alguma, tua calcinha está aparecendo, eu estou vendo aqui a tua vagina. Levanta! Ai, meu Deus! Rapaz, o que eu já fiz disso, e não sobra uma endemoninhada no chão. E endemoninhado desse tipo aí, eu boto para levantar puxando a orelha. E eles vêm, ai, pastor, na mesma hora o demônio vai embora. Demônio verdadeiro não é essas brincadeiras dessas igrejinhas neopentecostais, nem das churches de teto preto, onde não acontece nada. Só acontece a demonstração, são aqueles emergentes querendo aparecer. É um negócio de uma pateticidade carnal, nojenta, que não dá nem para descrever, mas o povo não enxerga. Por que não tem demônio no Velho Testamento? Porque não há esse tipo de ênfase. E a segunda coisa é saber perguntar de onde e quem são esses demônios. Você já viu algum pastor evangélico explicando quem são esses demônios? Não. Pois é. E no Velho Testamento, o que é que se manifestava? Eles estavam lá. Eles se manifestavam. Mas eram tratados em outra perspectiva. Eram chamados de loucos, lunáticos, eram afastados da comunidade, eram colocados fora do arraial. Leprosos. Se fossem renitentes, eram apedrejados. Entendi. E Jesus é que chegou e disse, deixa que eu cuido de todo esse povo que vocês não sabem tratar. Tá. Todavia, depois do exílio persa, os judeus aprenderam muito no exílio persa sobre o mundo espiritual, que eles desconheciam. Os persas ensinaram muito sobre principados, potestades, poderes, invisibilidades que os judeus não tinham. Os judeus eram muito toscos de visão espiritual. Toscos. Tanto é que você vê a escatologia judaica do Velho Testamento, o cara morria, caía na sepultura, que era o Seol, e acabou. Na melhor das hipóteses, talvez um dia, depois de tudo e todas as coisas, houvesse, quem sabe, uma ressurreição dos justos. Era o que de melhor se podia projetar. Agora, com Jesus, não. E antes de Jesus, já havia exorcistas. Jesus, você não vê Jesus em Mateus 10, Lucas 12, dizendo, por quem então expulsam demônios os vossos filhos? Sim. É porque já havia expulsão de demônios antes. Ou não tinha um exorcista ambulante lá em Lucas 19, que viu Paulo expulsar demônio à beça lá em Éfeso, em nome de Jesus? Aí disse, puxa, isso é mais fácil do que fazer aquele rito que a gente faz para tentar ver se acalma o possesso, é falar em nome de Jesus a quem Paulo prega. Aí foram lá para casa do endemoninhado, os filhos de Seva, que eram os exorcistas ambulantes que saíam vendendo exorcismo em Éfeso, e pregaram e disseram para o endemoninhado, em nome de Jesus a quem Paulo prega, sai dele. Aí o endemoninhado saiu correndo atrás dele, deu-lhes uma surra, deixou todo mundo nu, pelado, rasgado, ferido, quebrado. Eles saíram desesperados porque os demônios disseram, nós conhecemos a Jesus e sabemos quem é Paulo, mas vocês quem são? E aí, cacete neles. O diabo existe mesmo? Que pergunta, hein, Marco? Sem dúvida alguma, enquanto cristão evangélico protestante, eu creio que ele existe. E entendo que a Bíblia categoricamente afirma isso no Antigo e Novo Testamentos, e também entendo que a nossa experiência cotidiana também aponta para essa direção. Então, de forma bem sucinta, bem objetiva, eu diria que, sem dúvida alguma, ele existe. No Antigo Testamento não tem demônios, né?
Então, no Antigo Testamento, essa referência aos demônios, ela é um tanto quanto mais escassa quando nós a comparamos com o Novo Testamento. E eu tenho as minhas suspeitas para isso. Por exemplo, uma vez que no contexto veterotestamentário você tem a crença monoteísta, isto é, existe um único Deus. E este único Deus, portanto, por conseguinte, ele não tem rivais, logo todas as coisas que acontecem de uma forma ou de outra, né, de um modo ou de outro, vêm dele. Então, essa ideia dos demônios, por exemplo, no Antigo Testamento, nós não temos uma demonologia plenamente desenvolvida. Como teremos no período interbíblico, em textos apócrifos, em textos pseudepígrafos e assim por diante, e como teremos de forma ainda mais explícita no Novo Testamento. Mas no Antigo, sem dúvida alguma, devido a... Possessão por exemplo, demoníaca não tem. Talvez tenhamos um único caso. Do talvez. Saul não. Exatamente. Aquele caso lá é um único possível caso de 1 Samuel no capítulo 16, quando é dito que o Espírito do Senhor ele se afastou de Saul e um espírito mau o atormentava. Então a grande discussão aí é se esse tormento envolve aquilo que hoje estudiosos chamam de obsessão ou alguma outra coisa do gênero, ou seja, um ataque externo, ou se isso envolveria de fato uma possessão, isto é, um demônio possuiria a sua mente, enfim, os seus pensamentos e assim por diante. Se esse é o caso, nós teríamos um exorcismo um tanto quanto estranho e não comum no Antigo Testamento, porque se daria por meio de Davi tocando a harpa, talvez cantando um salmo, alguma coisa do gênero, e sem fazê-lo por questões óbvias, cronológicas, sem ser no nome de Jesus, mesmo porque Jesus, em termos históricos, nem existia ainda enquanto ente. Então, esse texto de 1 Samuel 16, ele é muito debatido se Saul, de fato, ele foi possuído por um demônio, se ele experimentou uma obsessão, alguma coisa do gênero demoníaca, ou se, na verdade, ele teve apenas assombros ou sustos, ou uma mistura de problemas psicológicos, emocionais e outros, ou seja, Deus o entregou à loucura ou a um espírito de loucura que o atormentava. Então você tem toda essa possibilidade aí, ou possibilidades, digamos, de situações aí bem estranhas com Saul em 1 Samuel 16. Poderíamos dizer que não se sabe ao certo. Não se sabe ao certo, não se sabe ao certo. Que legal. Pessoal, começando Entrando na Mente Podcast, então, tô aqui com o professor doutor Carlos Augusto Vailate. Obrigado mais uma vez, viu, por topar sempre aí. Obrigado por se disponibilizar para os papos. E hoje é um papo que eu tava querendo falar com você faz tempo. Faz tempo, é verdade, Marco. E nunca deu certo, sempre tinha alguma coisinha que não dava, a sua agenda, a minha, outras situações, mas que bom. Tese de mestrado foi sobre anjos e demônios? A minha dissertação de mestrado... Desculpa. Não, imagina, que isso. A minha dissertação de mestrado foi sobre demonologia. Infelizmente eu não pude trazer aqui o livro, nós conversávamos aqui nos bastidores. Eu pedi uma nova remessa, ela só chegará na outra semana. Mas a minha dissertação de mestrado, ela se deu ali, envolveu a tradução e a exegese de Marcos 5, versículos 1 a 20, aquele texto que trata do endemoniado gadareno ou gerazeno, mas além disso eu também trabalhei outros temas afins associados à demonologia. Por exemplo, retratando Jesus como exorcista mor, comparando Jesus com outros exorcistas do contexto pagão, nomes de Satanás no contexto vétero e neotestamentário, ou seja, uma obra mais de cunho técnico, obviamente acadêmico, é uma dissertação de mestrado, não é uma obra romanceada que trate de demônios, de anjos, nesse sentido. Que legal, viu? Muito interessante. Pessoal, já vou pedir para você se inscrever no canal aí, viu? Dar um like no vídeo, se puder deixar um comentário, porque isso ajuda bastante o YouTube a recomendar o vídeo pra gente. Professor, então é bem interessante essa questão dos demônios não aparecerem no Velho Testamento, né? Como se fosse uma mudança de atuação ali do formato, né? Igual você falou, se expulsa demônio no nome de Jesus, mas no Velho Testamento ninguém usava o nome de Jesus, né? E aí é bem interessante essa mudança de atuação de alguma forma, né? Você tem alguma hipótese de por que as possessões começaram a aparecer mais pós Jesus ali?
Tem uma hipótese, né? Só lembrando aqui, ou talvez frisando um ponto importante que talvez eu não tenha agora mencionado, que é o seguinte: é evidente que no Antigo Testamento os demônios já existem. Sim. Por exemplo, Satanás Pode está ser lá que não foi retratado. presente, mas eles de fato não são realçados como são de forma muito evidente, muito clara, muito contundente no período interbíblico e no período neotestamentário. E aí você fez uma pergunta interessante. Você me perguntou se eu tenho alguma suspeita, alguma hipótese disso ocorrer. A minha suspeita é a seguinte: quando nós vemos, ou como nós vemos no Novo Testamento, Deus, na pessoa do seu Filho Jesus, se encarnando, então Deus se faz homem na pessoa bendita de Jesus, que vive por nós, que prega o Evangelho, que expulsa demônios, aliás, morre na cruz e ressurge dos mortos e assim por diante. Então é natural imaginar, é uma pressuposição minha, que em razão da encarnação do Verbo, isto é, Jesus, esses ataques demoníacos, essas influências, esta presença satânica e demonológica ou demoníaca esteja mais presente, especialmente no Novo Testamento, em razão, por exemplo, da encarnação de Jesus. Até então os mesmo ataques são concentrados ali. A gente poderia até dizer que por causa também da atuação do Espírito Santo, de repente? Também poderíamos dizer que tem alguma coisa a ver, né? Aí seria um tema corolário ou subsidiário, isto é, ele já é um desenvolvimento deste que envolve a encarnação de Jesus, mas eu diria que sobretudo nesse contexto envolveria a encarnação. Então a ideia é, peraí, Deus se fez homem na pessoa de Jesus e tal. Então as trevas, o mundo, a espiritual, evidentemente no contexto demonológico, ela se concentra de forma contundente para tentar criar todos os tipos de obstáculos a essa obra salvífica ou soteriológica envolvendo a encarnação do Logos ou do Verbo. Você lê na literatura dos Macabeus, por exemplo, os mortos, os heróis mortos, né, sendo honrados ou sacrifícios sendo feitos em memória dos mortos para o resgate e a remissão daqueles que já morreram. Coisa que o Antigo Testamento não prevê em nenhum lugar. O sacrifício é em favor dos vivos, não para os mortos. Então essas divergências teológicas, tá? E tudo isso que eu expliquei até agora... Então por isso que o católico faz missa de sétimo dia, essas coisas, né? A relação que o católico tem com os mortos, com os santos que morrem, muito disso vem dessa bagagem ancorada nessa literatura. Então, esse é um ponto de diferença entre o católico e o protestante. Uma igreja evangélica jamais teria um culto em homenagem a alguém que morreu, né? Não no sentido desse culto beneficiar o morto. Exato, um culto em homenagem a alguém que morreu. Nós temos ofícios fúnebres, né? Isso, o velório. Velório, né? tal. Mas agora, tipo, estilo é a missa do sétimo dia, já faz 7 dias que a pessoa morre. Não, nada dos vivos afeta os mortos na perspectiva protestante, porque uma vez que morreu, segue-se o juízo. Mas você veja que as vários tipos de diferenças que nós temos entre as tradições cristãs também vêm desse contexto canônico, do que você aceita, do que você não aceita. Então, o protestante ele vai dizer que não tem problema ter tirado os 7 livros que são considerados apócrifos, porque são livros que nunca foram aceitos pela tradição judaica como livros sagrados e que contêm divergências teológicas irreconciliáveis com aquilo que é a forma da teologia do Antigo Testamento de encarar as coisas e da forma como nós encontramos a realidade na pessoa de Jesus Cristo e a partir do Novo Testamento. É lógico que os católicos vão defender o uso desses livros por causa de toda a tradição que vem a partir da redação desses livros e esses livros sendo assimilados dentro de uma tradução importante do Antigo Testamento que é a Septuaginta. Na Septuaginta tem todos os deuterocanônicos. Então, a tradição do catolicismo vai se ancorar muito na Bíblia grega, que é a Bíblia utilizada textualmente em quase todas as citações do Novo Testamento. Mas não no que tange aos próprios apócrifos. Os apócrifos não são citados nominalmente como escritura a partir do texto grego. Então o protestante vai se remeter a uma tradição muito mais antiga e para o protestante muito mais segura, que é a tradição do próprio judaísmo. E note, quando eu falo judaísmo, nós estamos até sendo anacrônicos, porque judaísmo como expressão religiosa
é algo que se pratica hoje. Estou falando da convicção teológica dos judeus, dos israelitas no Antigo Testamento, ou seja, a religião do Antigo Testamento. Então nós temos todo esse caldo que torna a discussão muito interessante. Esses 7 livros estão na Bíblia Católica? Estão na Bíblia Que é Católica. o Tomé, né? Tomé tem, não. Tomé... Tomé é um apócrifo, mas não tá lá. Vamos explicar bem. Nós temos esses apócrifos que estão na Bíblia Católica, mas só no Antigo Testamento. Ah, tá. No Novo Testamento, católico e protestante vai concordar. São 27 livros. Ponto. Morreu o assunto. Ah, tá bom. No catolicismo, na Bíblia Católica, nós temos acréscimos, livros a mais. No Antigo. No Antigo Testamento. Adições. Esses apócrifos que são muito famosos, tipo Tomé, Maria Madalena, todos esses não estão. Todos escritos muito posteriores ao cristianismo e não aceitos por nenhuma tradição cristã antiga, né, e importante em termos, né, Enoque tá na Católica? Enoque não. Enoque é uma produção que se remete ao Antigo Testamento, embora tenha sido escrito depois de Cristo. Ah, tá. Interessante. Né, no intervalo, na verdade, né, no limbo entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, para ser mais preciso. Algumas coisas dessas ideias que a galera tem até sobre o diabo, não sei o que lá, vem de alguns apócrifos, né? Também, né, nós temos alguns apócrifos que lidam com essa questão. Por exemplo, Tobias lida com alguma questão assim. Mas o Antigo Testamento, no geral, fala muito pouco do mundo espiritual, principalmente do mundo demoníaco, do mundo, né, do time de Satanás. Fala muito pouco. Satanás em si é citado poucas vezes. Você pode juntar as ocorrências da palavra Satanás, não dá o dedo de uma mão, por exemplo. No Novo Testamento é que nós vemos a efusão dos seres espirituais do mal, o diabo, o demônio. Você tem que colocar a mão assim nas páginas para o demônio não saltar de tanto demônio que tem. Né? Eu fiz um episódio com o Vailate, inclusive eu vi que ele comentou aqui sobre esse assunto, né? E eu acho muito engraçado essa questão de no Antigo Testamento não falar tanto de demônios. Inferno não fala, né? Essas coisas, né? Não. Isso é uma coisa que se fala mais no Novo Testamento, né? O Vailate tem um livro que fala sobre isso, demonologia, né? Mas a Bíblia é um livro interessante porque a teologia ela é construída progressivamente. Então, é como se fosse uma grande história. Você não tem o final na primeira página. Você vai construindo o enredo, tem as crises, tem os plot twists, tem tudo isso que vai para o final. Então, há uma progressão narrativa. Junto com essa progressão narrativa está a progressão da revelação da teologia mais ampla. Então, em Gênesis não vai aparecer Satanás de forma tão explícita. Não vai ter toda uma doutrina fechada sobre o diabo e sobre o demônio nas primeiras páginas de Gênesis ou espalhado pelo Antigo Testamento. Isso vai sendo desenvolvido aos poucos até que, ao fim do Novo Testamento, nós temos uma consciência construída ao longo do tempo. E para nós é fácil, porque nós estamos depois que a Bíblia foi encerrada. Então a gente tem uma visão mais por cima de como que é essa curva de construção de todas as doutrinas bíblicas. Então o trabalho de você construir uma doutrina é um trabalho que você pega de Gênesis a Apocalipse, capa a capa, e vai fazendo um trabalho de levantamento de dados para você meio que categorizar o que a Bíblia fala sobre o diabo. Vai procurando todas as ocorrências, vai vendo como que o negócio vai sendo desenvolvido e chega a ser uma resposta. O diabo é assim, ele tem essa característica, faz isso e assim por diante. Tem aquele herege famoso do primeiro século, né? Que é o Marcião, se eu não me engano. Isso. Que ele tinha aquela tese de que o Deus do Velho Testamento e o Deus do Novo Testamento são dois deuses diferentes, né? E é interessante, assim, que aos olhos de uma pessoa comum, até parece mesmo que o Deus do Novo Testamento é diferente do Deus do Velho Testamento, né? E eu queria que o pessoal me entendesse, não vai me colocar na banca dos hereges, não. Mas parece que o Deus do Velho Testamento é o Deus que mata, né? E o Deus do Novo Testamento é o Deus que morre. Como entender isso e a própria revelação do Deus que se revelou em Cristo Jesus, também naquelas coisas do Velho Testamento, e guerras e matanças e coisas assim. Eu queria que vocês explicassem um pouco dessa aparente discrepância de Deus. Deus mudou, Deus evoluiu. Como que é essa ideia? O Vitor tem a resposta. Pode deixar que ele sabe, né? Cara, olha, uma parte
E eu acho que é importante, antes de eu te responder por que o Deus da Bíblia hebraica ou do Antigo Testamento continua sendo o mesmo Deus do Novo Testamento. Do grego. É. Uma parte dessa história tem muito a ver mais com a nossa cultura do que com o texto. Eu acho que é importante a gente conseguir olhar para a nossa própria cultura e identificar onde que isso acontece para perceber que a gente chega até em elementos perigosos dessa história. O que eu quero dizer com elementos perigosos? Veja só. Marcião, quando faz essa distinção entre Antigo e Novo Testamento, ele faz essa distinção entre Deus do Antigo Testamento e Deus do Novo Testamento, não apenas fazendo uma distinção entre textos, ele também está fazendo uma distinção entre etnias. E isso é fundamental, tá? E isso é uma coisa que é importante a gente perceber que, infelizmente, aconteceu ao longo da história da cristandade. O que eu estou querendo dizer aqui? Eu estou querendo dizer o seguinte: o sentimento anti-judaico no mundo antigo já era uma coisa presente e que se intensifica ao longo dos séculos. E culmina no século XX com o antissemitismo, que a gente nem precisa ficar falando muito a respeito do caos. A história tá aí, né? A história tá aí, o Sieg Heil tá aí, todas as questões do antissemitismo atual até mesmo. A gente fala muito da Segunda Guerra, mas o antissemitismo ainda persiste. E uma parte dessa leitura sobre o Antigo Testamento e Novo Testamento, ela diz respeito a uma predisposição que se tinha já no primeiro século, e que se desenvolve, se intensifica durante a Idade Média e chega na teologia cristã alemã com muita força, de tentar traçar uma distinção muito clara entre uma religião menos legítima judaica e uma religião mais legítima do movimento de Jesus, cristã, e quiçá até mesmo separada do judaísmo. Então, sim, existem elementos no texto que podem levar alguém, se lendo isoladamente elementos desses textos no Antigo Testamento e elementos desses textos no Novo Testamento, chegar a uma conclusão de, parece ter uma falta de harmonia entre essas representações de Deus aqui. Sim, dá para chegar nisso só com texto. Mas a verdade é que, na realidade concreta da história, não é só com texto que se chega nessa conclusão. Existe uma predisposição cultural a gente valorizar aquilo que é ocidental grego e deslegitimar e subestimar aquilo que é culturalmente judaico/hebraico. É uma coisa que se fez ao longo da história. Com esse disclaimer, eu acho que a gente pode ir para os textos específicos e falar, bom, eu já sei que existe talvez uma predisposição aqui de olhar para esse texto de uma determinada forma, para aquele texto de uma outra determinada forma, por causa dessa predisposição anti-judaica. Mas aí a gente pode olhar texto a texto, caso a caso. Eu quero sugerir, por exemplo, que existem uma miríade de textos do Antigo Testamento que revelam um Deus misericordioso. A gente pode começar isso em Gênesis, Deus conversando com Adão. Uhum. Não é Adão que procura Deus depois de comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. É Deus que vai conversar com ele. O salmista diversas vezes vai dizer que a misericórdia de Deus se renova, vai dizer a respeito do amor de Deus, vai dizer a respeito de uma palavra-chave no Antigo Testamento chamada Hesed, que é um amor peculiar de uma aliança que Deus guarda a parte dele, embora o povo descumpra a parte. Então você tem um contrato. Uhum. O povo descumpre a parte dele no contrato diversas vezes. Uhum. E Deus reafirma a parte dele no contrato em vez de rompê-lo. Mas eu acho que a tensão não é essa, viu? Eu acho que a tensão não é o Deus misericordioso no Velho Testamento. Eu acho que a tensão
é que você não tem o Deus punitivo na pessoa de Jesus. Então, Mas tem. será? Mas não, tem. então, aí isso Basta que eu quero ler que Apocalipse. eu tô representando o senso comum, tá, pastor? Não, então, mas tudo bem, mas vamos lá. Eu acho que o Vitor levantou um negócio que é fundamental, Sim. porque é o seguinte, os judeus sempre foram o povo mais odiado da antiguidade. Razão muito simples. Os impérios poderosos pegavam, dominavam, escravizavam todo mundo baixa a cabeça e faz o que eles mandam. Aí chegam uns caras que dizem, não, o Deus de vocês não vale nada. Eu não vou baixar aqui para o imperador. Desculpa, hoje é Shabat, a gente não vai trabalhar. Como assim? Você é escravo. Então, quer dizer, eu não posso entrar no seu templo, eu sou o dono do mundo. Então, persas, gregos, romanos odiavam os judeus. Quando o cristianismo primitivo surge, ele é uma superstição judaica. Ele é igualado como um tipo de coisa rejeitável. Só que, com o tempo, essa fé cristã entra e cresce no mundo greco-romano, e com o tempo surge o que eu vou chamar de ciúme de Jerusalém. Como assim? Por que que esse tesouro de riqueza espiritual está ligado a esse povo? Não. Jesus precisa se tornar grego e romano. Então, não é Jerusalém, agora quem manda é Roma, é Constantinopla e mais recentemente Genebra e outras coisas mais. E nesse sentido, todo o olhar que surge é um olhar de dizer qualquer coisa que soe ligado à realidade antiga, negativa. Por exemplo, Jesus é judeu, mas quem matou Jesus foram os judeus, mas os discípulos todos eram, todo mundo é judeu, bem-vindo à realidade concreta, mas você enfatiza o lado errado. Então, por exemplo, quem não leu o Antigo Testamento, não leu o Novo, pode pensar numa loucura dessa que o Marcião disse no século II, porque é o seguinte, já ouviu falar de Ananias e Safira? Uhum. E eles estão em que livro? Crônicas, estão onde Deuteronômio, Josué, ou seja, fica Estão em claro Atos. que a razão de Atos 5, dos que mentiram para Pedro e mentiram ao Espírito Santo no relato de Atos, caem mortos na hora. Já vi algum texto de um livro dizer horrível coisa, horrenda coisa cair nas mãos do Deus vivo? Uhum. Está no livro de Hebreus. Já viu aquela história de 1 Coríntios, que aí, aqueles que tomam a ceia indignamente, entre vocês, alguns que morreram e outros que estão doentes? Então, de onde o pessoal tirou essa ideia, ninguém sabe. O Vitor mencionou Jesus no Apocalipse, né, que tem uma espada que sai da sua boca. Todos os discursos apocalípticos, vamos dizer, ligados à segunda vinda de Jesus, fazendo de julgamento que Deus vai trazer. Então, o que Bíblia é essa que o pessoal está lendo? E muitos textos do Antigo Testamento, que são textos considerados violentos, são completamente mal entendidos. A única realidade, vamos dizer, violenta de fato, é a conquista da Terra Prometida, que tem uma série de discussões. O restante das guerras é sobrevivência de Israel. São atacados. No livro de Juízes, vieram os moabitas, vieram os de fora e escravizaram o pessoal. Aí eles se levantam e tem um juiz libertador. Mas os próprios critérios da lei, por exemplo, de punição de pecados com apedrejamento, coisas assim que vieram do próprio Deus, certo? Então, aí você tem que entender algumas coisas fundamentais. Primeiro, você está num contexto de realidade antropológica social que não é nem um pouco melhor do que no Novo Testamento, na época romana. Romanos 13 que o diga, quando a autoridade usa a espada e está falando, né, da gladius romana, que não é nem um pouco, aliás, é muito menos suave do que as antigas. E quando esse texto faz isso, um aspecto importante é, você tem todo um conceito no Antigo Oriente Próximo que não questiona nenhuma dessas atitudes, porque toda a sociedade antiga sabe que se ela priorizar a maldade do indivíduo em detrimento do grupo, o grupo desaparece. A nossa sociedade é altamente punitiva. Entendi. Dependendo do quê? Há pessoas no mundo livre. Pô, na Inglaterra, recentemente, uma pessoa orando em frente a uma clínica de aborto foi multada e correndo o risco de prisão. Nossa sociedade supostamente livres tem uma série de coisas que é punida de maneira severa. Depende onde e como e por quê. Então, assim, é um peso que você coloca exagerado numa realidade que, se você compara o mundo do Antigo Testamento com a realidade hebraica, ela é
muito mais suave. Entendi. do O que problema é aparece tentar lá. fazer essa leitura com essa cabeça de hoje, do século XXI. O Seria cara isso? leu o Sermão do Monte e em seguida quer ler Deuteronômio achando que você está numa... E ele desconhece esse caminho histórico, né? E só para fechar aqui antes, né? E outra coisa importante é que a gente não entende como certas coisas dentro da realidade do contexto do mundo antigo são extremamente ameaçadoras para a sobrevivência dessa própria comunidade. Então, se eles fossem, digamos, leve nesse processo, a gente sabe, e eu acho que a prova significativa é uma só: os grandes impérios que foram frouxos na sua situação moral estão todos enterrados, estão nas ruínas do museu. E o povo de Israel está vivo até hoje, porque eles se basearam nesses princípios ignorantes que os grandes seculares do mundo recente acham que é um absurdo, enquanto cometem muito mais atrocidade. Nunca se matou tanta gente na história humana do que no século XX, século XXI, pela civilização mais avançada e superior aos ignorantes hebreus do passado. É complicado o jeito que o pessoal coloca a história. Uma das questões aí que a gente tem que colocar em perspectiva, que eu acho que é o que o professor Luciano tá colocando para a gente, é o seguinte: não é meramente que a gente está alguns milênios afastado da história e a gente tem que entender a cultura. É mais do que isso, a gente precisa abandonar os óculos de superioridade moral. Essa eu acho que é uma das grandes questões. É comum que o leitor vá para o texto, qualquer texto, eu não estou falando aqui do texto bíblico, tá? É comum que um leitor vá para um texto pressupondo sua própria superioridade moral sobre os personagens, sobre a narrativa, sobre o desenvolvimento dramático da obra. Então, quando um leitor, ocidental principalmente, mas de maneira geral isso é humano, quando um leitor ele vai para uma obra como Senhor dos Anéis que seja, é natural que ao fazer a leitura daquela obra, ele mesmo, com a sua régua moral, baseado nos princípios culturais do lugar onde ele cresceu, meça os personagens, o drama e a narrativa, e atribua a esses personagens, a esse drama, a essa narrativa, quem é herói, quem é vilão, quem é moral, quem é imoral e por quê. Agora, ele já estabeleceu essa régua moral antes de ir para o texto propriamente dito. É com a moral dele, da cultura dele, que ele vai fazer esses julgamentos sobre qualquer obra. E é razoavelmente natural que com o texto bíblico se faça o mesmo, que um leitor comum, ao ler o texto bíblico, ele tenha a sua própria régua moral formada pela escola que ele frequentou, formada pelos pais que ele teve, a educação que ele teve em casa, formada pela cultura do país dele, se é mais urbana, se é mais rural, dependendo de onde ele cresceu, ou se é mais conservador, ou se é mais progressista, e ele vai para o texto bíblico e ele vai tentar enxergar e medir o texto bíblico a partir desse tipo de moralidade. Costumeiramente, a gente que é ocidental tem um vício a mais, que é, pra gente que é ocidental, a cultura ocidental sempre é superior às outras. A última bolacha do pacote. É a última bolacha do pacote. Então, você vai na academia, tem alguns acadêmicos, alguns estudiosos, principalmente o pessoal de humanidades, que vai insistir muito para a gente falar assim, não, peraí, a gente tem que ser antropologicamente mais neutro, a gente tem que entender que o Ocidente praticou um etnocídio, que a nossa percepção ela é etnocêntrica. E aí, quando você vai falar, por exemplo, de povos originários, de povos indígenas, toda essa turma está tentando puxar você para a realidade de que, peraí, será que você é tão superior mesmo a esse povo originário, a esse povo indígena? Olha, pode julgar o que eles fazem. Será que você pode julgar o que eles fazem? Olha o tipo de linguagem que você está usando em relação a eles. E eu não acho que esses acadêmicos estão errados ao fazer. Só que, quando a gente vai para um texto... Estão sendo meio que hipócritas, né? Outro povo originário. Sim. De um outro, alguns podem ser hipócritas, dependendo de como se portarem. Quando a gente vai para um texto do Antigo Oriente Próximo, a gente precisa fazer esse mesmo exercício, que é, dentro do Antigo Oriente Próximo,
a régua moral e as circunstâncias são completamente diferentes. Uma das coisas fundamentais para se entender o que está acontecendo ali do ponto de vista da violência é que, embora o texto da Bíblia hebraica seja o texto que sobreviveu, a gente tem o Código de Hammurabi, mas ele não é exatamente acessível para todo mundo. Ele não é um texto sobrevivente na cultura. Ele é um texto sobrevivente no artefato. Você vai no museu, você vê o Código de Hammurabi. A gente tem documentos egípcios, regra de Amenemope, por exemplo, que sobreviveu em Provérbios 22. Mas ele não é exatamente acessível. Ele não é exatamente constituinte culturalmente de tudo que a gente vê. E a gente esquece que, nesse caso, o caso da Bíblia hebraica, aquela máxima que diz que o vencedor conta a história no final, nesse caso a gente tem uma exceção, não é o vencedor contando a história. Uma das coisas que a gente tem que entender é que quando a gente pega a Bíblia hebraica na mão, quando a gente pega o Antigo Testamento na mão, a gente está lendo o texto produzido pelos oprimidos. É o povo menor. É o povo que tem menos exército, é o povo que tem menos contingente militar, é o povo que tem um menor número de carruagens, que tem menos equipamento militar. E ainda nem se compara. E exatamente por isso, quando esse povo é um povo resistente, ele atrai para si ódio de todos os povos ao redor. Mais que isso, quando você olha para o texto desse povo, é só um povo como esse, absolutamente minoritário, dentro do seu contexto histórico-cultural, que vai conseguir produzir, e aí vem o meu lado confessional, que eu vou dizer que não basta isso, há também um fator inspiracional da parte de Deus, tem que ser de Deus um negócio desse, que vai dizer o seguinte, olha, quando você for para a guerra, você já tem um contingente menor, tá? Aí você lê lá Deuteronômio 20. Quando você for para a guerra, se tiver alguém que acabou de comprar uma nova propriedade, dispensa ele do serviço militar, porque ele não aproveitou ainda a propriedade nova. Se tem alguém que acabou de casar, dispensa ele do serviço militar, porque ele ainda não teve o momento dele com a esposa dele. Ficará um ano em sua casa para promover felicidade à mulher que tomou. Perfeito. E aí você vê um povo absolutamente ameaçado pelos povos vizinhos, que já não tem um contingente militar lá muito alto, toda hora tem que ficar fazendo censo para ver se dá conta de sobreviver. E aí, quando vai para a guerra, a lei desse povo é, vá para a guerra com menos contingente. E aí você começa a falar, peraí. Não estou entendendo. Não estou entendendo. O tal do Deus do Antigo Testamento não é que ele é diferente do Deus do Novo Testamento, ele é profundamente enigmático. Se a gente não percebe o tipo de milagre que ele está propondo. E aí, quando a gente vai olhar alguns fenômenos violentos do texto bíblico como um todo, do cânon completo, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, o professor mencionou a morte de Ananias e Safira. Uhum. A morte de Ananias e Safira não é tão diferente de pelo menos 2 episódios do Antigo Testamento. Uhum. Ofni e Finéias, filhos do sacerdote Eli, e Nadab e Abiú, filhos de Arão. E você fala assim, caramba, que Deus é esse que fulmina duplas? E todo aquele imaginário do sumo sacerdote, a coisa de entrar com uma corda amarrada e toda essa coisa. Pois então, aí você vai ler o episódio de Nadab e Abiú, que é o primeiro deles, e tem algumas dicas, alguns elementos no texto que são, para nós, talvez, completamente estranhos, mas dentro de um contexto do Antigo Oriente Próximo, você começa a perceber, opa, tem algo de diferente aí, nesse Deus enigmático que está propondo um negócio completamente diferente de todos os povos circunvizinhos. Deus está lá, na tenda, e o povo celebra o fato de Deus se manifestar. Antes do fogo consumir Nadab e Abiú, o fogo, logo antes, episódio anterior, o fogo consome o holocausto. E todo povo tem acesso à espiritualidade. Todo povo tem acesso a Deus. Todo povo consegue se aproximar de Deus. O povo inteiro. E de repente,
Os dois filhos do cara, porque toda sociedade tem alguém que é o cara. O cara nessa sociedade aí era Arão, que era o sumo sacerdote. Os dois filhos do cara resolvem trazer essa espiritualidade e o acesso a Deus para si. Opa, é muito legal isso que o povo inteiro está celebrando. Que tal se nós dois, que somos os filhos do cara, começarmos a controlar o acesso a Deus e a espiritualidade? É nesse contexto que Deus coloca Ponto final. um ponto final. Isso não vai acontecer. Não haverá uma elite que me controla entre vocês. Isso existia quando vocês estavam lá no Egito. O sacerdote de On, o Potífera, sogro de José, era esse tipo de cara. Os sacerdotes de Heliópolis eram esse tipo de sujeito. Agora, Ofni e Finéias não vão fazer isso, Nadab e Abiú não vão fazer isso, e mais tarde, Ananias e Safira, só porque são ricos, também não vão. É isso que o Vitor está levantando, que me parece, para deixar a coisa mais clara, é o seguinte. Você vê uma cena de um filme, você vê um cara com a faca na mão cortando a barriga de alguém. Você fala, nossa, que absurdo o cara está cortando. Ah, não, peraí, agora que eu vi melhor é um cirurgião. Eu pensei que era um assassino. Então, quando você não tem o contexto, não sabe o que está acontecendo, não tem o pano de fundo, a sua leitura pode ser a mais absurda possível. Para exemplificar, por exemplo, pouca gente imagina, os israelitas estão entrando em Canaã. Ok, Canaã é a terra a ser conquistada. Primeira coisa, eles viviam lá, saíram de lá no momento de fome, desceram para o Egito, passaram o período longo e estão retornando do lugar para onde estavam. Quem é que tem o poder sobre Canaã? O Egito. As cartas de Tel El Amarna comprovam isso. A arqueologia mostrou o gerenciamento. Então, quando os israelitas entram, eles estão entrando no quintal dos seus maiores opressores que juraram a sua destruição. Então, hoje, por exemplo, se você falar, olha, uma superpotência mundial invadiu um país pequeno e eles estão reagindo, todo mundo bate palma para a reação. Mas, se a pessoa não entende o que acontece no ambiente do Antigo Testamento, qual é o cenário cultural, por exemplo, se alguém falou assim, que absurdo, Deus precisa de sangue de bicho, precisa de animal, que coisa mais sangrenta, desnecessária, né? Não vejo sentido em matar uma ovelha e um boi para oferecer a Deus. Bem, meu amigo, dê uma voltinha no Oriente Próximo e conheça uma tribo beduína. Eles não têm Carrefour e pão de açúcar. Eles vivem no deserto. A única coisa que eles têm é ovelha e cabra. Uma tribo nômade do deserto, como os antigos hebreus, eles não têm outra coisa para oferecer. É ignorância antropológica do pessoal. Não existe um monte de alface, alpiste, sei mais o que, para o pessoal oferecer. Eles só podem, de maneira concreta, oferecer para Deus o que eles têm. Eles não têm nenhum problema de oferecer um carneiro, porque eles comem isso com frequência. Então, eles comem carne, eles comem tâmara e leite de cabra, ovelha e, de vez em quando, de camela. Ok? Então, quer dizer, você tem, não é só uma ignorância assim, porque nós temos uma perspectiva ocidental que nós somos a última bolacha do pacote, é o desconhecimento de todo o pano de fundo do ambiente histórico, do ambiente cultural. E quando você olha e compara a realidade do mundo antigo, então, outra coisa que o pessoal não entende, a Bíblia apresenta para a gente um desdobramento, agora falando teologicamente, da revelação bíblica, quando o conhecimento de Deus vai se descortinando diante de nós. Então, não é assim que a revelação chega com a teologia final bíblica para a gente. Tá. Ela pega Abraão. Quem é Abraão? O pai da fé, um idólatra da Mesopotâmia que vivia do outro lado do rio, Josué 24:2. À medida que Deus entra na história deles, que não são referência de nada, são cheios de erros e equívocos, e não é o que eles fazem são referência, a narrativa mostra o que eles fizeram, não bate o martelo dizendo está ok para elas. Quando eles caminham nessa jornada, você vê um contraste da maneira como as coisas são vistas no mundo antigo e como esse elemento do encaminhamento de Deus vai aparecendo na história e vai se descortinando gradativamente
até culminar na bendita pessoa de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, falando no português, claro, a ignorância que astravanca o progresso. Se a gente não entende errado, sai errado. Uma outra coisa é que, às vezes, a gente não presta atenção nos detalhes do texto. A leitura apressada também atrapalha. Então, a ideia, por exemplo, do sacrifício, que o professor Sayão colocou. Cara, a ideia do sacrifício, como a gente está, às vezes, habituado a uma imagem pré-concebida do que é um sacrifício, a gente deixa de olhar os detalhes que o sacrifício tem. Cara, eu acho fascinante. Uma pessoa que acha matar um animal para oferecer a Deus uma coisa talvez um pouco estranha, ou tétrica, ou desnecessária, ou até repugnante, eu consigo entendê-la. Agora, quando você para prestar atenção nos detalhes do sacrifício, você é capaz de descortinar algumas coisas que são fascinantes. Eu acho fascinante a ideia de que no sacrifício, o sacerdote, ele está comendo com Deus. Ele come uma parte do sacrifício. E aquilo é o povo representado pelo sacerdote na mesma mesa que Deus comendo um churrasco, cara. Quando a gente olha para o detalhe do sacrifício e tenta entender nos detalhes o que aquilo ali está representando, aquilo que, para usar as palavras do Frank Gorman Jr., qual é a encenação que está sendo feita ali, cara, que Deus é tão próximo que convida a gente para sentar à mesa e comer com Ele. Entendi. A dinâmica da mesa sempre teve presente, né? A dinâmica do sacrifício é, em grande medida, uma dinâmica de mesa, por isso que ela envolve alimento. Quando não dá para ter carne, a gente vai ter cereais. Uhum. A dinâmica da alimentação, ela é fundamental para a gente entender sacrifício. Tá. Não são todos os sacrifícios em que existe alimentação, mas Quase todos. quase todos. Tá? Então, quando você olha para alguns detalhes fazem muita diferença. Quer ver um outro? Total, né? Diferença total. Tem diferença total. Quer ver um outro? Conquista de Canaã, o professor mencionou. Uhum. Então, a gente já tem na cabeça agora o seguinte: quando o povo está entrando no Levante, saindo do Egito e entrando na região do Levante, o que eles estão enfrentando no sentido de face a face, estar de face a face? O que está na cara deles? Seria mais ou menos o que a gente chamaria hoje de colônias. Mais ou menos. Colônias egípcias. Que estão lá, mas são povos, vários povos, que foram ali dominados. E que têm as suas próprias cidades. E aí, a mais famosa delas, quando a gente fala de conquista da região do Levante, é Jericó, obviamente, por causa das muralhas. E por causa de Josué e da maneira absolutamente miraculosa que as muralhas ruem depois de 7 dias dando voltas em torno delas em silêncio e tal. Detalhes. Detalhes são importantes. São 7 dias dando volta. E aí toca-se uma trombeta. E as muralhas ruirão, como diria a canção de criança que a gente está acostumado. E se você é um evangélico raiz, pentecostal talvez, você sabe que tocar trombetas é tocar chofar. Sim. Essa é a palavra comum que a gente usa para o chifre de carneiro, que era um berrante. Na prática era um berrante, que é como se fosse a trombeta. Nessa passagem, não é chofar que está lá. É Yabel, ou Yobel, que é o mesmo vocábulo que a gente usa para uma outra passagem muito famosa, o ano do jubileu, que não são 7 dias, são 7 semanas de anos, para que ao 50º dia tocasse-se a trombeta, o berrante, e anunciasse-se Dror, uma libertação, a liberdade. E aí você está vendo essa narrativa, e de repente tem o berrante sendo tocado. E você fala assim, tá, será que vai vir libertação também? Porque se você está prestando atenção no detalhe. E no padrão de repetição de histórias, tem um autor bastante famoso que ensina a gente a ler a Bíblia prestando atenção nesses detalhes literários e padrões de repetição, que é o Robert Alter. Se você começa a olhar esses padrões de repetição,
é razoável você pensar assim, será que vai ter libertação aqui? Porque o que você está esperando no padrão natural da narrativa é a destruição do povo, é a destruição das muralhas e uma vitória militar, e uma conquista militar. Poxa, será que vai ter libertação aqui? E tem, cara. A hora que você olha para os detalhes da história, tem. É o foco principal. Né? E é o foco principal. Raabe está sendo liberta ali. Paulo, eu queria te fazer uma pergunta com base nisso aqui. Tem uma coisa que eu escuto muito de quem não é cristão. Essa é uma fala muito comum. As pessoas falam assim, eu não acredito na Bíblia porque a Bíblia é um livro escrito por homens. Como é que você vê isso? Não teria outro jeito do livro ser escrito se não fosse por homens, né? Você já ouviu essa fala? Já. Eu acho que é uma fala honesta. Honesta porque crer que a Bíblia é a palavra de Deus é algo da fé. E a fé não pode ser provada em termos científicos, né? A sua convicção em relação à palavra de Deus é uma convicção que vem da fé. Entretanto, hoje já temos meios científicos muito bem consolidados, não para provar exatamente que a Bíblia é a palavra de Deus. Novamente, isso é um âmbito da fé. Mas para afirmar que a Bíblia foi um livro escrito por muitas pessoas que viviam numa antiguidade remota. Se nós pegarmos Apocalipse, que foi o último livro escrito da Bíblia, 2000 anos de diferença conosco. Se nós pegarmos Gênesis, Jó, você já pode acrescentar mais 1000zinho aí, pelo menos. Nós temos uma razoável certeza de que a Bíblia é um livro coeso, é um livro coerente, ela não entra em contradições, vamos dizer assim, contradições muito fortes ou contradições que não conseguimos explicar. É um livro que, por causa da sua importância e por causa da sua aceitação e por causa do seu papel na formação de civilizações, né? A civilização judaico-cristã é formada por meio das escrituras, nós podemos ter a certeza científica que a Bíblia é um grande livro, que não é fruto de uma mente apenas, mas de pessoas que nunca se viram e que escreveram coisas que se complementam perfeitamente, têm o seu valor chancelado por milênios de história e de tradição. E a Bíblia não é qualquer livro. A Bíblia é um livro importante. Então, nessa medida, toda a análise de manuscritos, toda a análise da história da transmissão, nos dá boas certezas de, pelo menos, nós não negligenciarmos a palavra de Deus, a Bíblia, como obra literária, que é lógico. Muitos são convencidos pela fé que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, a convicção da fé, junto com as certezas e as evidências científicas que parte da paleontologia, parte da arqueologia, da paleografia, de análises de crítica textual, tudo isso junta-se num caldo para nós podermos afirmar: a Bíblia é um livro extraordinário. Para nós, é um livro divino. Mas para quem não parte do pressuposto da fé, é inegável que a Bíblia seja um livro extraordinário. E também é preciso de fé para crer que os homens que escolheram aquilo que entraria e aquilo que não entraria, que montaram ali o livro em si, o canon que a gente fala, é preciso de fé para acreditar que eles foram guiados por Deus nesse processo, né? Cara, e esse é um aspecto muito interessante. É um aspecto que engloba um pouquinho processos históricos que são verificados em documentos históricos escritos na época, mas também com um quê de mistério, porque a convicção do cristianismo, e nesse sentido todo o cristianismo, mais, vamos dizer assim, mais importante, todas as tradições cristãs concordam que o Espírito Santo foi aquele que inspirou os autores bíblicos, os mais de 40 autores bíblicos que nós temos de Gênesis a Apocalipse, a escreveram o que eles escreveram. Mas o mesmo Espírito Santo que inspirou os autores bíblicos é o Espírito Santo que tomou cuidado para preservar todos esses documentos ao longo da história. Para mim, isso é o mais impressionante. É impressionante. É impressionante também que nos primeiros séculos a igreja
e eu não estou falando de uma instituição, eu estou falando dos crentes, das igrejas espalhadas em todo o mundo mediterrâneo, essas igrejas tiveram a consciência de que esses documentos eram palavra de Deus. Eles eram aceitos como palavra de Deus na medida que esses documentos eram lidos de forma pública, eram base de ensino, eram base da vida cotidiana daquelas comunidades que formavam a igreja, e todas elas espalhadas por oceanos, espalhados por mares, espalhados por rios, espalhados por todo o Império Romano. Você pode visualizar o Império Romano tendo no meio o Mar Mediterrâneo. O mundo mediterrâneo pontilhado por igrejas que tinham um consenso de que determinados livros eram considerados livros sagrados. É o processo que nós chamamos de processo canônico de formação do Novo Testamento. O cristianismo já pega de herança o Antigo Testamento, né, dos judeus. Mas os judeus não é só o Pentateuco? Os judeus não. O Pentateuco, para os judeus, a Torá, é a escritura mais importante. Tá. Mas não é a única escritura. Porque Já tinha até Malaquias? Na época de Jesus, sim. Já tinha? Do jeito que a gente conhece? Do jeito que estava lá. Ah, tá. Então, os judeus dividem a Bíblia hebraica, a Bíblia deles, em 3 partes, né? Eles chamam de Tanar, né? Torá, Nevim, Ketuvim. A Torá, que é a lei, Nevim, os profetas, onde estão a maioria dos livros históricos, e os Ketuvim, que são os escritos, tem escritos sapienciais. E tava poéticos. tudo no mesmo livro ou livros separados? Não, ou livros- era a ideia livros- mais de pergaminho? Assim? Não tinha livro. Não tinha livro, né? Livro Sim. é a invenção do 5º século para frente, em forma de códice. Sim. Eram rolos, né? Eram rolos que eram ajuntados em centros de ensino, como, por exemplo, a sinagoga, ou, num contexto mais antigo, a lei era preservada no templo. Então, todos esses documentos são assimilados pelo cristianismo, porque o cristianismo crê que esses documentos são a palavra de Deus. A revelação que antecipa a forma do Novo Testamento. Então, a igreja já nasce com a Bíblia no braço, que é o Antigo Testamento. Mas, ao longo do tempo, vários outros documentos do Novo Testamento foram escritos. Os evangelhos foram escritos. E por que os evangelhos foram escritos? Foram escritos porque parte daquela constatação simples que as testemunhas oculares estão morrendo. Então, a memória daquilo que Jesus fez, daquilo que Jesus disse, sobrevive para além das testemunhas oculares por meio daquilo que é escrito. Então, Marcos escrevendo seu evangelho, Mateus, Lucas, João. As pessoas perguntam, mas por que 4 evangelhos? Porque 4 pessoas escreveram, separadas umas das outras, na sua perspectiva. E o mais impressionante é que o relato dos 4 evangelistas forma a figura de Jesus Cristo numa perspectiva múltipla, porque eu costumo dizer que Jesus é uma pessoa complexa. Nós já somos complexos, na verdade, mas Jesus também o é. Imagina Deus encarnado como perfeito e como perfeito e como complexo ele é. Então, 4 testemunhos diferentes que falam sobre a mesma pessoa. E a partir de Jesus, todos os testemunhos da história da igreja, por meio da pena de Lucas, que escreveu Atos dos Apóstolos, todas as crises das igrejas que são retratadas por meio das cartas. As cartas de Paulo, por exemplo, e dos demais autores, não eram não é quando Paulo estava com tédio, não tinha nada para fazer, estava cansado de uma viagem missionária, ele entrou no escritório dele e começou, hoje eu vou escrever aos romanos porque eu senti saudade dos romanos. Não, as cartas são respostas a crises e a problemas que estavam acontecendo nas igrejas espalhadas pelo mundo mediterrâneo. Então o apóstolo dá o seu parecer, a sua resposta. Ele se faz presente naquela igreja distante por meio daquela carta que era lida publicamente. Então, toda essa coleção de livros, esses 27 livros do Novo Testamento, que foram sendo escritos em lugares diferentes, em tempos diferentes, foram sendo copiados e transmitidos pelas igrejas por todo o mundo mediterrâneo. Imagina, até que todas as igrejas tivessem todos os documentos em posse e até que todas tivessem uma consciência de que aquele documento ou aquela coleção de documentos eram e são de fato a palavra de Deus, isso nós temos aí um processo que demorou 1, 2 séculos.
até nós termos as primeiras listas canônicas. Por exemplo, o cânon muratoriano, que é uma das primeiras listas canônicas que nós temos, é do final do 2º século, que é um processo muito rápido. Num tempo em que nós não temos internet, nós não temos nada dessas coisas, imagina o quanto demorava para um documento ser copiado, transmitido, lido, aceito. Esse formato que a gente conhece hoje, claro que antes da impressão, né? Porque a impressão é ontem, né? A impressão é 1500, né? Mas digo assim, esse formato fechado desses 66 livros, quando que foi que aconteceu? Nós não temos uma data precisa. Nós temos evidências de documentos que nós temos à disposição hoje. Por exemplo, essa forma de livro, né? Essa forma aí é uma forma de livro na antiguidade, né? Na época do Império Romano, tal, nós tínhamos esse formato que nós chamamos de códice, que era um livro grande, não mais de páginas enroladas em rolos, em pergaminhos, né? De enrolados, mas em forma de páginas costuradas. Sim. Isso foi uma baita de uma invenção, porque imagina você carregar um caminhão com os 66 rolos da Bíblia. Tornava o compêndio muito mais prático no seu manuseio, na logística de carregar aquilo por onde quer que fosse. Era um negócio, era metade dessa mesa, os primeiros códices. Que já era o 66? Já eram os 66. Por exemplo, o códice, um dos mais antigos que nós temos é o Códice Sinaítico, que data entre o 4º e o 5º século depois de Cristo, que é a Bíblia... Tipo 500 anos depois de Cristo. Que é a Bíblia completa mais antiga que nós temos. Quando foi o concílio que os caras escolheram? Não tem concílio que escolhe. Não tem? Eu achei que tinha um concílio que eles escolheram. Os concílios ecumênicos que acontecem ao longo da história do cristianismo, eles não decidem no sentido de eles se reunirem e os bispos reunidos, porque é concílio, então reúnem-se os bispos, eles estão lá. Então, vamos lá, vamos por votação. Quem vai entrar, quem vai sair? Qual sai? Os concílios, eles homologam aquilo que já é de uso há muito tempo. Então é isso que os concílios fazem. Então, no livro eu listo vários concílios que vão homologar o uso canônico, né, das igrejas com relação a certos números de livros que são as listas, né, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Então, a gente tem mitos, né, na internet que o Constantino, no concílio de Nicéia 325, ele, por razões espúrias e por razões políticas, fundou a Igreja Católica e fez a Bíblia. Historicamente, não tem nenhuma evidência que fala sobre isso. Muito pelo contrário. A tendência da Igreja foi sempre no sentido de confirmar aquilo que a Igreja, os cristãos já usavam há muito tempo. E é engraçado que as primeiras listas canônicas não vieram por iniciativa própria da Igreja, veio em resposta a movimentos heréticos que consideravam certos documentos sagrados quando, na verdade, não era o costume dos cristãos considerá-los. Ou quando, por exemplo, vem Marcião e diz que todos os livros que têm algum cheiro de judaísmo, todos devem ser descartados. Então ele fica com o Novo Testamento basicamente com Lucas e com algumas cartas paulinas. Em resposta a esses movimentos, é que a Igreja, os cristãos espalhados em toda a terra, a Igreja nesse sentido universal, precisa deliberar no sentido de confirmar que, desde o começo da Igreja, tais e tais livros são utilizados no serviço a Deus, na devoção, são considerados como palavra de Deus, e é com base nesses livros apenas que a fé se sustenta. A formação de doutrina, como que nós praticamos, como que nós vivemos a nossa ética dentro das nossas comunidades. Como é que foi que aconteceu o processo de tirar os livros que são os livros da Bíblia Católica? Foi na Reforma? Isso, né? Nós temos aí o seguinte, a Bíblia, né, o Antigo Testamento foi escrito todo ele em hebraico e algumas partes em aramaico. Depois que Malaquias é escrito e teoricamente o Antigo Testamento para o judeu termina lá, nós temos um longo período
de 4 séculos que separa o Antigo Testamento do Novo Testamento. É um período de efervescência histórica singular na história da humanidade, porque nós temos a ascensão de um império, que é o Império Grego-Macedônico, e todo um processo de helenização, ou seja, o padrão de ser grego passa a ser o padrão desejável em todo mundo. E os gregos se utilizaram da sua cultura e da difusão da sua língua para tornar esse processo de dominação muito mais efetivo e muito mais facilitado. Então todo mundo, naquela época, de 3 séculos antes de Cristo até 3 séculos depois de Cristo, todo mundo se comunicava em grego. O grego era a língua franca. E nesse momento, o judaísmo também passa por um processo de helenização. Muitas ideias da filosofia, do platonismo, começam a entrar no amálgama da prática religiosa judaica, e alguns livros são escritos nesse contexto já com essa bagagem não mais judaica do Antigo Testamento, mas com a bagagem grega. E são os livros que nós temos a mais, né, que são, na nossa perspectiva protestante, nós os chamamos de apócrifos. Na perspectiva católica, eles são chamados de deuterocanônicos, ou livros, né, um segundo cânon, ou um cânon secundário, que são aceitos pelo catolicismo como também palavra de Deus. O processo de exclusão desses livros foi fruto direto da Reforma Protestante, né? Num primeiro momento, Lutero os admitiu, mas depois Lutero e companhia, né, todos os reformadores, afirmaram que os apócrifos não eram palavra de Deus na verdade. Até então, eles tinham sido aceitos, mas não deveriam ser mais por vários motivos. Por critérios, por exemplo, relacionados à apostolicidade, ou seja, os apóstolos não citam os apócrifos, ou quando citam, não citam como escritura sagrada. A questão de toda a aceitação de uma bagagem, de uma tradição do judaísmo que não acolhe os livros a mais, os apócrifos, como sua própria escritura sagrada. Não está dentro da Tanakh, não está dentro do compêndio que nós chamamos de Bíblia hebraica. Divergências teológicas, até entre os livros do Antigo Testamento com os livros deuterocanônicos ou apócrifos. Nós temos coisas novas surgindo dentro desse contexto.